Olá, esse vídeo aqui eu vou mostrar sobre o novo módulo que foi finalizado aqui, sobre monitoramento de recarga de extintores, tá bom? Esse módulo demorou um pouco mais para fazer, né? Foi um pouco demorado, demorei alguns dias para fazer. Enfim, consegui terminar agora. Vamos lá, fazer a apresentação desse módulo. Bom, para mim criar uma recarga, um monitoramento de recarga, eu vou vir aqui, vou buscar por um cliente. Buscar por Júlio. Aqui ele já me traz aqui, ó, recarga de extintores. Eu posso já entrar direto por aqui. Depois eu mostro como que faz isso por dentro da área do cliente. Eu vou clicar aqui, criar um monitoramento de recarga de extintor para este cliente. Tá? Então aqui por padrão ele traz o cliente, traz o ano, traz aqui um espaço para anexar um documento PDF. Então eu vou anexar primeiro um PDF aqui. Tá? Importante é entender que quando a gente seleciona um PDF, ele demora um tempo, porque ele busca o PDF da marca e traz aqui para dentro. Ó. Agora que ele trouxe aqui, apareceu o nome. Enquanto ele não aparece o nome, fica travado para não continuar. Eu vou querer que esse monitoramento, ele me avisa 30 dias antes de começar a vencer, é o tempo de alerta dele. Tá? Aqui ele me traz os produtos da categoria do grupo extintores. Tá? Então se eu pegar aqui, eu vou vir aqui em produtos, eu vou listar aqui parâmetros do produto. Aqui em parâmetros, se eu vir aqui em grupos de produtos e vir aqui em todos os grupos, eu tenho aqui o grupo extintor. Então, todo produto que está cadastrado neste grupo aqui é o que está trazendo lá. Ok, tá? Então, todo produto que está neste grupo aparece lá. Olha só, então eu tenho um select aqui, que ele me traz os produtos que pertencem ao grupo extintor. Certo? Então, vamos lá. Então, para mim continuar esse monitoramento, eu vou informar aqui um produto. Tá? Eu vou falar aqui que é extintor aqui de CO2. A quantidade desse extintor aqui é 1. E eu vou colocar aqui o vencimento dele. Eu vou colocar aqui, ó, dia 30/12/2023. É o vencimento dele. É o dia que vence esse monitoramento. Tá? Então aqui eu estou criando um processo e nesse processo tem um modelo extintor e a quantidade desse modelo é 1. Tá? Nesse cliente Júlio César. Tá? Se nesse cliente, ainda nesse processo, eu precisar colocar mais extintores, né, na versão que eu tinha criado antes para teste, eu tinha que finalizar isso aqui e iniciar uma nova inserção. Tá? Eu refiz o sistema e fiz diferente. Tá? Aqui, clicando aqui em adicionar item, ele vai criar uma nova linha. Ó, criou uma nova linha aqui abaixo. Nessa nova linha eu vou falar, porque se for o mesmo, eu só coloco a quantidade, não precisa criar uma nova linha, mas vamos supor que aqui eu coloquei também o extintor de espuma mecânica. A quantidade dele é 1. E o vencimento dele eu também vou ter que informar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse aqui ele vence aqui dia 20, eu vou colocar aqui, vou colocar na mão mesmo, que dia 25/12/2023. Pronto. Coloquei mais um produto neste processo desse cliente. Então, aqui a gente deu portátil espuma mecânica, a quantidade dele é 1 e ele vence nessa data. E se fosse 3 dele, eu colocava a quantidade 3, eu não precisava criar 3 linhas, porque aqui, embora seja um cliente, embora seja a criação de um processo, essa linha aqui vai criar monitoramentos independentes, tá? Porque se está chegando nesse cliente César aqui e está colocando um extintor de CO2 que vence nessa data, está colocando mecânica que vence em data diferente, eu não consigo fazer um monitoramento. Eu tenho um monitoramento para cada produto do processo, tá? Então, se no mesmo processo eu tenho mais de um produto, eu crio uma linha só e mudo a quantidade, né? Porque fica mais legal, fica mais simples de monitorar. Tá? Se no mesmo processo eu tenho esse produto diferente, eu crio linhas diferentes. Tá? Mas se eu tiver mais de uma quantidade do mesmo produto, eu trabalho a questão quantidade, que fica mais simples para monitorar depois. Cria menos linhas depois, menos processo. Tá? Então, nesse cliente aqui, os técnicos foram lá e colocou aqui colocou recarga de um CO2 e um de mecânica. Ah, mas eu tenho mais um. Vem adicionar item. Mais um. Vou colocar aqui outro aqui, ó. Portátil POBC, colocar uma quantidade e vou colocar que ele vence aqui, ó, dia 10/5/2024. Pronto, criei um processo com 3 modelos de extintores, independente da quantidade, 3 modelos de extintores, certo? Ele vai criar 3 monitoramentos, é como se eu entrasse aqui
e criasse 3 registros separados, um por vez. Tá? Ah, vou criar mais um. Só criar uma linha, não quero. Clica no exclui, diminui a linha. Então, eu vou colocar observações, eu vou colocar aqui a palavra observações mesmo. Eu vou clicar em confirmar aqui e vou clicar em registrar esse evento. Tá, vamos aguardar, né? Depende da quantidade, ele pode demorar um pouco mais, ele também tem um PDF para fazer o upload, pronto. Eu terminei aqui de fazer essa inserção. Tá? Antes de sair daqui, eu quero fazer uma agora com um processo. Eu vou clicar de novo aqui em anexar um PDF, vou colocar um PDF aqui. Vou falar que é 30 dias, vou deixar qualquer... Ah, não carregou ainda, tem que esperar. Veja que eu tentei continuar. Ah, carregou o nome aqui, agora ele fez upload para a base. Vou colocar aqui, ó, extintor sobre rodas, água pulverizada, e vou colocar o vencimento dele. Vou colocar qualquer data aqui, que é só para teste. Observações aqui. E vou clicar esse evento. Então eu criei um processo com um alerta, um processo com 3 alertas. Por que 3 alertas? Porque foi 3 modelos de extintor diferentes. E não necessariamente eles vencem na mesma data. Então eu vou colocar 3 alertas separados. Tá? Pronto, eu criei aqui. Se eu vim agora em recargas, não, foi o seguinte, eu vou criar um com 2 agora, que eu quero ter todas as formas de explicação. Eu vou clicar de novo, adicionar um PDF, eu vou deixar esse aqui, vou clicar mais um item, vou mudar para qualquer produto aqui, a quantidade agora vai ser 2, colocar qualquer data aqui, observação, pronto. Criei agora um processo com 2 monitoramentos. Criei um processo com 1 monitoramento, um processo com 2 monitoramentos e um processo com 3 monitoramentos. Se eu vim aqui do lado da Sercom, aqui em recargas, listar recargas, eu tenho esses processos, tá? Isso aqui me tomou muito tempo, isso aqui, porque eu tive que fazer muita dinâmica nesse negócio. Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que eu tomei providência de fazer é assim. Como eu tenho processo com um monitoramento, processo com 2 monitoramentos, processo com 3 monitoramentos, a primeira coisa que eu fiz, eu ordenei, levando em consideração em ordem crescente o ano, em segundo, o ID do processo. Tá? Então, cada processo que eu crio, ele cria um ID, por exemplo. O primeiro processo que eu criei foi o com 3, ele pegou o ID número 5. Então, ó, esse processo é ID 5, ID 5, ID 5. O que o sistema foi programado para fazer? Juntar os 3 processos em sequência. Então, o primeiro processo que eu criei foi com 3 monitoramentos de 3 extintores diferentes, ele fez a questão de juntar os 3 aqui junto. Tá? Aqui ele traz aqui o ID, o nome do cliente e o nome do produto. E eu tenho aqui, para cada produto, veja que ele é um URL. Caso você queira entrar, eu quero ir lá e ver o produto. Clicando aqui, ele vai abrir uma nova aba, porque eu não quero tirar você dessa aba, que essa aba que pertence a esta página, e vai te levar à página o quê? De edição do produto, para você ver mais informações do produto. Então, quer ver mais informação do produto? Tem que ir lá em produto listar e clicar em editar, que mostra todos os campos. Então, deixa eu fechar essa nova aba. Mas por que abriu uma nova aba? Porque eu não quero te tirar do processo. De repente, só está com curiosidade, abre uma nova aba lá, mata a curiosidade lá, vê o que tem para fazer. Ah, eu tenho alteração. Pode alterar aqui e clicar em salvar. Lembrando que como eu abri uma nova aba, se eu clicar em salvar, eu tenho que vir dar um refresh para essa nova, digamos que tu foi lá, clicou aqui, ó, extintor portátil CO2 e fez uma alteração no nome dele. Veio aqui, mudou o nome e salvou. Quando eu voltar aqui, eu atualizo, por quê? Porque ele tem que ir lá no banco de dados e buscar essa informação normalmente para mudar aqui, tá? Então, primeiramente, eu programei para juntar os processos, os monitoramentos que pertencem a um processo cuja relação ID é a mesma, ID5, 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 porque pertence ao mesmo processo. Tá? Ainda não fiquei satisfeito com isso. Eu programei o sistema para... Eu criei uma função onde, de uma forma randômica, aleatória, ele pega um código de padrão de cor, que é o código hexadecimal que cria as cores, e eu crio que o mesmo processo, a primeira coluna, ele dá uma cor aleatória. A mesma cor. Então, veja só, esse primeiro processo que tem 3 monitoramentos, além de eu unificar pelo ID, eu falei, eu quero que a primeira coluna tenha a mesma cor. Então, sempre ele vai trazer uma cor aqui. Tá? Então, se eu atualizar a página, o que ele faz? Como é uma cor aleatória, eu não posso travar por cor, porque eu posso ter 1 milhão de processos. Veja só, ele traz o mesmo processo com a mesma cor, aqui um verde musgo. Se eu atualizar de novo, ou a próxima vez que eu entrar, ele trouxe aqui o mesmo processo numa cor laranja. Ou seja, se eu tiver aqui
70 processos e cada processo tiver lá N registros, ele sempre vai unificar, deixar junto com a mesma cor, a cor aleatória. Então eu tenho aqui um processo com 3 alertas de monitoramento, cujo ele colocou na cor laranja. Eu tenho um processo com um alerta de monitoramento, quando é um ele sempre deixa a coluna branca, ou seja, não mexe na cor. E eu tenho um outro processo com 2 registros de monitoramento. Nesse caso, ele colocou azul. Vou atualizar novamente para ficar bem entendido isso daqui. Tá bom? Então, se eu atualizar a mesa, ele colocou um processo nesse azul esverdeado e agora colocou o que tem 2 processos em verde. Tá? Então, para resumir, ele unifica os processos pelo ID. Veja, ID 5, ID 5, ID 5. Esse que está único é o ID número 6. E esse ID 7 é a terceira vez que eu criei com 2 monitoramento. Tá? Então ele unificou pelo ID e unificou por cor. Então ele cria um grupo de cores e um grupo de cores aleatórios. É a primeira ação que ele faz quando ele encontra um processo que tem mais de um registro de monitoramento. Por que mais de um registro? Porque às vezes no mesmo cliente, no mesmo processo, tinha lá 2 extintores diferentes que deveria ter datas diferentes. Ah, mas se fosse 3 extintor, o mesmo extintor, então ia lá e criar um alerta dentro do processo e colocar a quantidade 3. Ok? A primeira ação é essa. A segunda ação, se eu estou falando que esses 3 alertas pertencem ao mesmo processo ID 5, ID 5, ID 5, eu não vou repetir o PDF 3 vezes. Ou seja, ele pega dos 3, ele sempre pega um e coloca gerar o PDF, porque esse PDF pertence a um processo. Esses 3 alertas pertencem a um processo. Então, é um PDF que corresponde aos 3. Então, eu coloquei um botão PDF. Não vou colocar PDF de novo aqui nas outras 2 linhas deste alerta que pertence ao mesmo processo. Segue o mesmo exemplo para o botão excluir processo. Eu tenho aqui excluir um alerta de um processo, porque aqui eu tô aqui nessa parte aqui, veja só, para ficar bem entendido. Eu quero que fique bem entendida essa questão aqui, veja só. Isso aqui é um processo, né, que o sistema quis colocar azul esverdeado. Aqui é outro processo com 2 monitoramento. E aqui é um processo com 1 monitoramento, tá? Então, no primeiro processo, ele colocou uma cor para ele e colocou apenas gerar uma opção de gerar o PDF, porque é um mesmo processo. Tá? Então, aqui eu posso excluir aqui um alerta individual dentro de um processo, posso excluir qualquer um dos alertas dentro desse processo, ou eu posso excluir o processo todo. Se eu clicar aqui, eu excluo o processo por completo. Tá? E eu também consigo voltar à área do cliente, ou seja, pego o ID desse cliente, seja lá qual for, e me coloca na área dele, na aba recarga de extintores. Tá? Então, é dessa forma que a gente ficou essa divisão no sistema para não confundir, ele separando por ID, separando por cor e colocando um PDF para o processo. Então, eu vou chegar nesse primeiro processo. Não, eu não vou excluir nada, primeiro eu só vou mostrar. Primeiro eu vou na área do cliente desse processo aqui. Voltando na área desse cliente, ele já me leva aqui na área do cliente. Automaticamente já coloca na aba de extintores, porque eu vim de lá e ele entende que eu tenho que cair aqui, tá? É automático. E olha só como que está aqui. É a mesma coisa, eu tenho aqui a aba de recarga de extintores dentro do cliente, tá? Aqui ele também agrupou aqui por cores aqui, tá? Deixa eu deixar bem explicada essa questão. Veja só, esse processo foi agrupado pelo ID, né? E foi colocado a mesma cor. Então veja, ó, eu tenho o mesmo ID aqui, eu tenho a mesma cor para esse processo com 3 monitoramento, eu tenho um único PDF que corresponde ao processo, embora ele tenha 3 monitoramento, e eu consigo aqui excluir individualmente ou excluir por processo, tá? Então essa ação de excluir tanto um alerta dentro do processo ou o processo todo, ele tem aqui na área do cliente, também tem em listar processos, tá? Então, deixa eu voltar aqui em listar processos, mostrar primeiro aqui a execução por lá. Se eu voltar aqui, pegar esse que tem 3 aqui, ó, e vou excluir um monitoramento dentro do processo. Veja só, essas questões de excluir são irreversíveis, porque quando eu excluo, eu estou eliminando do banco de dados, tá? Eu estou realmente destruindo o processo. Então, tem que ter muito cuidado na questão de excluir. Ah, mas eu vou excluir tudo e criar de novo. Ótimo. Tá? A lógica aqui funciona assim. Deixa eu te explicar a lógica pensada.
Eu criei aqui um monitoramento de recarga e ele vai monitorar. Quando chegar ou acabar o tempo, não vamos editar esse monitoramento, vamos manter, porque isso aqui é um histórico do teu cliente. Porque se o teu cliente de 5 anos falar, eu quero saber toda a recarga de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, tu vai ter tudo aqui separado. Então não é justo eu criar a opção de editar e sobrescrever a informação, porque nunca é legal sobrescrever nada no banco de dados. É legal chegar aqui em 2024, ter aqui os registros de recarga no 23 e poder gerar o PDF da época. Tá? Então não é legal sobrescrever. Então criou um monitoramento, ele fica executando até o dia que vencer. Venceu, cria outro para o próximo ano e mantém o histórico. Essa é a minha forma de pensar. Se não for isso que você quer, me avise. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, nesse processo aqui, veja, ele troca as cores, né? Eu vou clicar, eu vou excluir um alerta dentro do processo, ó. Deseja excluir o registro? Sim, eu quero excluir esse registro. Vamos excluir ele. Excluiu. Agora, veja só. Agora o ID 5, ele tem 2 monitoramentos. Ah, Júlio, eu quero acrescentar. Não tem como. Eu acrescento quando eu estou criando o processo. Tá? Aqui eu estou com o processo interagindo com ele. Tá? Se não está certo, exclui e refaça ele. Tá bom? Porque senão dá muito problema essa questão de acrescentar. Tá? Então, olha só. Eu excluí um processo, um registro de um alerta dentro de um processo. Tá? Eu estou me confundindo, mas é um processo que contém vários alertas. Vários alertas pertencem a um processo. Tá? Então, eu excluí. Ah, eu quero chegar nesse que tem 2 e excluir também. Eu consigo. Ah, eu quero excluir o processo todo. Vamos excluir o processo todo. Deseja excluir o processo todo? Sim, eu vou excluir o processo todo de monitoramento de recarga de extintores. E eu consigo criar novos aqui, tá bom? Então, dessa forma que eu estou excluindo. Ah, eu quero criar. Vamos aqui, ó, criar um alerta de recargas. Lembrando que ele te dá a opção de buscar o cliente e criar aqui. Vou clicar aqui de novo, Júlio. Eu posso já criar a partir daqui, eu posso entrar na área do cliente para criar. Por aqui eu também consigo. Eu vou clicar aqui em gerar um alerta de recarga de extintor. Olha, ele me traz aqui já do cliente, aí segue o mesmo processo. Ah, eu quero voltar na área do cliente. Ótimo. Eu só vim aqui voltar na área do cliente, ele volta lá. Como eu estou dentro da aba da página recarga de extintor, ele me traz na área do cliente já na aba que pertence a esta categoria. Então eu consigo excluir e eu consigo criar processos, tá bom? Então aqui pela área do cliente eu também consigo, ó, tipo, esse processo tem 2 monitoramentos. Eu vou excluir o primeiro. Vamos deixar ele finalizar aqui e voltar automático. Voltou, ó, já excluí o primeiro, ou seja, agora eu fiquei com 2 processos e cada um tem apenas um monitoramento. E eu consigo excluir o monitoramento também. Pronto. Tá? Então ficou dessa forma, eu consigo criar tanto entrando na área do cliente recarga e criar evento, quanto em busca avançada, buscando e usando lá o atalho que ele dá. E aqui eu consigo listar, tá bom? Quando eu listo por aqui, eu estou listando geral. Se eu tiver aqui recarga de 20 clientes, vai listar os 20. Nesta busca avançada, eu busco por qualquer informação que pertence a qualquer coluna, pelo nome do cliente, pelo um produto. Ah, eu quero buscar só de extintor portátil. Se eu escrever extintor portátil, ele vai buscar. Então, o que tem nessa coluna aqui é o que eu busco por aqui. E aqui ele mistura todos os clientes que eu estou em listar. Quero ver apenas de um cliente. Vou lá na área do cliente e vou buscar por ele. Vou buscar Júlio, vou entrar na área do cliente. Aqui eu vou ter só as recargas do cliente. Tá ok? Então, esse é o módulo de recarga, tá? Eu demorou um pouco mais do que eu pensei, achei que ia fazer com uns 3, 4 dias, mas demorou bastante para fazer esse módulo aí, que ele foi muito processo para ser realizado. Tá bom? Até mais.